fortaleça. Em nome de Deus, nós vamos dar início à nossa reunião. Pessoal, hoje o meu sobrinho vai falar conosco e passar uma mensagem para nós. Ele é do Centro Espírita Irmã Inês, de Uberlândia. Seja bem-vindo. Jesus te abençoe. Vamos ao trabalho. Pessoal, boa noite. Boa noite. Vou acender a luz, né? Porque vamos trazer a luz até nós. Porque começar no escuro já não é agradável. Mas, né? Estamos aqui hoje, passamos o Natal. Espero que todos tenham tido um excelente Natal, né? De muita luz, de muita paz. E que, acima de tudo, o objetivo do Natal tenha sido conquistado. Qual o objetivo do Natal? Festar com os familiares, comer uma carne assada, uma boa refeição, ou lembrar do aniversariante? Lembrar do aniversariante. Porque nós estamos esquecendo, quando eu digo, eu falo a sociedade. Porque o papel do espírita é lembrar que Jesus é o aniversariante do dia 25. Não é dia de beber, não é dia... Não. É o aniversário de Jesus, onde precisa ser celebrado pelas nossas boas ações, coisas que estão nos faltando, porque precisamos retornar imediatamente ao cristianismo mais puro, de quando Jesus, há 2016 anos atrás, passou e nos deixou diversos ensinamentos. E dentro desses ensinamentos, um dos quais ele falou do perdão, que é o tema nosso da noite de hoje. Nada melhor do que para a gente fazer uma reflexão sobre o momento em que vivemos. Momento social, momento cultural, momento político, porque eu não sei aqui, mas lá onde eu moro, sou da cidade de Uberlândia, lá estamos passando momentos ruins na política. E a gente perdoa os nossos políticos. É uma indagação que a gente tem que fazer no dia a dia, a nós mesmos, porque o perdão, quando a gente vai falar de perdão, a gente precisa falar de relacionamento. Porque a gente só se magoa, só se ofende, porque a gente se relaciona. Qual seria o ideal? Não se magoar, não se ofender. Mas a nossa condição momentânea ainda não nos permite não se magoar. Então, se a gente se magoa, a gente precisa praticar o perdão. E aí eu vou ilustrar a história para vocês, lembrando uma história que aconteceu lá em Pedro Leopoldo, com o nosso irmão Chico Xavier, que ele, no seu início, descobrindo ali, quando ele começou a divulgar os livros, a concretizar os livros, ele era funcionário público, não sei se todos sabem disso. E aí ele ia do trabalho para a casa espírita, da casa espírita para casa. E ele tinha um cachorro, ele adorava o cachorro. O cachorro adoeceu. Então a vida dele era assim: levantava, trabalhava, ia para o centro, psicografava até 1h, 2h da manhã. Chegava em casa, cuidava do cachorro e depois ele dormia. Acabando que ele dormia 3 a 4 horas noites. E isso diariamente. E aí, a irmã dele vendo nesse sofrimento, falou: vou acabar com o sofrimento do Chico. E para acabar com o sofrimento do Chico, ela matou o cachorro. Ela matou o cachorro. Aí o Chico ficou magoado, ficou triste. Quando ele descobriu que ela matou o cachorro dele, e a intenção dela era auxiliá-lo, porque se o cachorro dava muito trabalho, só que ela não entendia que ele adorava fazer isso. Então ela matou o cachorro, vamos acabar com isso. E aí o Chico foi criando aquela mágoa. E aí Emmanuel chama ele para uma conversa mais íntima e falou: Chico, vamos ter uma conversa. Ele falou assim: Chico, essa mágoa que você tem em torno do seu coração
estão atrapalhando os espíritos chegar até você. E aí o Chico entendeu e perguntou: mas como que eu faço para dissipar essa mágoa, para acabar com a sua mágoa? Aí o Emmanuel responde para ele: você vai ter que descobrir o que sua irmã mais quer. Aí ele fala para o Emmanuel: mas o ofendido sou eu. Eu tenho que estar presente se eu sou ofendido? Aí o Emmanuel responde para ele: essa receita não é minha, é de Jesus. E aí então o Chico descobre que a irmã dele quer muito ter uma máquina de costura. E naquele tempo, a máquina de costura era algo caro. O Chico foi lá e comprou uma máquina de costura, dividiu em várias prestações. Foi entregar a máquina de costura. Ao entregar essa máquina de costura, a irmã dele emitiu tanta luz que a mágoa que ele tinha no coração foi como se limpando. E o Emmanuel chama a atenção dele e falou: presta atenção, Chico. Então aquela mágoa que ele sentia foi se limpando. Então eu quero partir do ponto dessa história que a mágoa nos faz mal. A gente aqui, a gente ouve histórias, ou nós mesmos vivemos isso. Tem parentes, irmãos, pais com filhos que ficam anos sem se falar. Passa anos e anos não se falam. Irmãos que são distantes por uma briga que teve quando criança, na infância. E aí a receita de Jesus é perdoar quantas vezes? Está lá no Evangelho que Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes devo perdoar meu irmão? Ele responde: não 7 vezes, mas 77 vezes. Isso foi um número que ele coloca mais na frente, que ele fala: a gente deve perdoar quantas vezes for necessário. Certo? Então tem um trecho do Tesouro Enferrujado que eu queria trazer a nós, que está no livro Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constitui o ouro e a prata da nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixai-nos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. O que são essas dádivas? São os nossos sentimentos. Porque através da falta do perdão, a gente deixa de construir vários sentimentos que a gente deve ter pelos nossos irmãos: amor, afeto, indulgência, caridade. Por uma simples mágoa, está no livro Escutando Sentimentos da Irmãs, não sei se vocês conhecem. Ela fala para nós que a gente tem 60 minutos para decidir o que vai fazer com a mágoa. Para decidir. Porque a partir disso se torna mágoa. E aí, para a gente tirar do nosso coração, é mais difícil. Eu costumo dizer que às vezes a gente é vencer vergonha. A gente briga, passou 5 minutos, a gente está de bem. São os melhores. Porque aqueles caladinhos, aqueles que ficam guardando aquele rancor, aquele sentimento, é muito complicado. Então, quando essas dádivas se enferrujam, faz-se necessário trabalharmos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou, os tesouros do Espírito. E dia após dia os nossos tesouros estão indo. Porque a gente não consegue mais, com aquela tranquilidade, conviver com os nossos problemas, com as pessoas que estão em nossas voltas, com os nossos parentes difíceis. Alguém aqui tem parente difícil? Eu tenho. Também. Você também tem? Temos os parentes difíceis, mas esses são os melhores para que nos auxiliem na nossa mudança, na nossa reforma íntima. Para isso, é indispensável que compreendamos o Evangelho, a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro de Cristo. Então, a única forma que vamos conseguir caminhar ao encontro de Jesus
é perdoando uns aos outros. Porque o perdão, através do perdão você vai conseguir amar, você vai conseguir ter indulgência, você vai conseguir conviver, aceitar as pessoas ao nosso redor, que às vezes é de uma forma tão difícil. Por que a gente deve perdoar? Porque a gente erra também. A gente erra da mesma forma que a pessoa erra. E está no Evangelho assim para nós. Vamos lá. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoai-lhes não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí entende os ensinamentos de Jesus que mais devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Todo mundo aqui faz oração antes de dormir? Ao se levantar? E o que a gente repete todos os dias? Perdoar aqueles. Perdoar, para a gente perdoar, a gente fala: vou perdoar aqueles que nos ofendem. E a gente está perdoando aqueles que nos ofendem. Então, Pedro pergunta, questiona Jesus, e ele fala: Pedro, não 7 vezes, mas 77 vezes. Fazem o que deseja o Pai Celestial, por bem-aventurados os que são misericordiosos por ti. Não é Ele que te perdoa frequentemente? Quando porventura, às vezes que seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai-vos, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus. Como Pedro, aplicai-vos a vós mesmos. Perdoai, usar de indulgência, sede cuidadosos, generosos, prodígios até o vosso amor. Então o que acontece? A gente só vai conseguir perdoar se a gente conseguir fazer uma reforma íntima, uma mudança constantemente em nossos sentimentos, coisas que estão nos faltando. Estamos nos faltando a reforma íntima dos sentimentos, de aceitar o outro do jeito que ele é. A melhor forma de convivência é ter paciência. A gente tem paciência? A gente chega no hospital cheio, né? E aí, várias pessoas, e às vezes tem um médico atendendo. E às vezes tem casos mais graves que os nossos, né? Eles vão e passam as pessoas na frente. A gente fica lá de bom grado, sentadinho, esperando a nossa vez? Não fica. A gente faz uma prece para o médico que está lá dentro, executando o atendimento das pessoas? Não faz. A gente fala mal, a gente falta de indulgência, a gente transforma um ambiente que já não está fácil em pior ainda. E a gente podia estar lá, vibrando amor, paciência, calma, tranquilidade, porque nós somos os nossos melhores médicos. As nossas doenças vêm da onde? Muitas vezes vem do nosso sentimento. A gente costuma dizer, no Espiritismo, a gente tem 20% que a gente traz de outras vidas, 80% das nossas provas causadas nessa vida. Então, às vezes a gente fica doente porque nós procuramos a doença. A falta de perdão é um sentimento que vai dentro do nosso corpo, que alguma hora o seu espírito vai ter que jogar aquilo para fora. E qual é a melhor maneira do espírito expurgar? Jogando no corpo. E aí vem as doenças. E aí a gente vai descobrir que a origem da nossa doença é uma briga que eu tive com meu pai há 20 anos atrás. E eu resolvi isso. É uma briga que eu tive com o meu irmão, com a minha mãe. As nossas famílias é muito distante uma das outras. E muitas vezes porque a gente briga, a gente não procura um entendimento, a gente não busca algo diferente. Então temos uma certa dificuldade em relacionamento, em relacionar, em conviver. Então quando Jesus fala para Pedro, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes. Ele quer dizer o que para a gente? Que
todas as vezes que você se sentir ofendido, perdoa. Mas tem um remédio fácil para isso: não se ofender. Porque se você não se ofende, você não precisa perdoar. Mas a nossa condição moral, a nossa condição espiritual ainda não nos permite que a gente não se magoe, não se ofende. Então, Jesus vem nesse capítulo, bem-aventurados os que são misericordiosos, né, trazer a nós que você pode se magoar, é até normal, mas a nossa necessidade de perdão é imensa. Então Jesus fala, né? Ide, meus bem-amados, estudais e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que dos altos esplendores celestes vos tem sobre as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo faz 18 séculos. Perdoai vossos irmãos, como precisa que eles vos perdoem. Se os seus atos pessoalmente te prejudicam, mais um motivo aí tens para seres indulgentes. Porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento tereis em revelar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então, quanto mais grave for, mais rápido devemos perdoar. Mais rápido devemos buscar o contrário daquilo. Porque a gente pensa assim, quando a gente fala de perdão, a gente pensa, eu sei que eu devo perdoar. Eu devo perdoar. Se ele me ofendeu, eu devo perdoar. Mas a gente se esquece que nós ofendemos. Nós vivemos ofendendo as pessoas, às vezes, de uma palavra que a gente fala mal colocada, se ofendeu alguém. E se você não perdoa, como que a gente vai cobrar do outro para que ele me perdoe? Então, para nós espíritas, né, o perdão ele deve ser mais praticado mais vezes diariamente do que a gente imagina. Porque a gente tem o conhecimento. A quem muito foi dado, muito será pedido. Se Jesus nos deu o exemplo do perdão, nos mostrou que perdoar nos transforma, nos vai dar livre acesso a outra vida, onde que o nosso objetivo é o quê? Não é buscar uma reforma íntima? Qual o objetivo do Espírito hoje? Alguém quer falar para mim? O objetivo do Espírito é ser reformado. Não é mudança moral? É reforma íntima. Reforma íntima. Mas como eu pergunto para a senhora, como a senhora vai praticar a reforma íntima se a gente não consegue perdoar? Pois é, tem que melhorar os atos. Então a gente necessita da mudança. É. E o perdão, através dele, eu vou conseguir a reforma. Porque é o primeiro passo. Porque amar verdadeiramente, igual Jesus nos falou, a gente não tem noção ainda de como é isso. Paciência. Temos paciência? Até o momento que alguém pisa no nosso carro. Aí acabou a paciência. Indulgência. A gente tem indulgência no nosso companheiro, a gente não fala mal de ninguém. Perdão. Então, se eu começar a perdoar, é o primeiro passo. Fui ofendido, vou perdoar. Então aí vem no Evangelho e fala para nós: Espírita, jamais vos esqueceis de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão. Então não adianta a gente falar aí, perdoei. Não é assim que funciona. Quando eu era pequeno, a gente ficava de mal na escola, né? Nossos amigos. No dia, estava uma beleza, estava todo mundo já
tranquilo. Hoje não. Hoje, se eu não gosto que minha parceira, minha companheira, o meu familiar fala alguma coisa, a gente explode. E aí se a gente não se curar rápido, esse sentimento transforma, cresce, fica imenso. E aí, Mirella? Depois para resolver isso. Aí vamos supor que eu briguei com a Mirella. Mirella desencarnou. Aí Mirella está brigada comigo. O que ela vai fazer? Vai me procurar. Aí Mirella vai tornar uma obsessora. Por quê? Porque ela quer vingança, ela não me perdoou, eu pratiquei o mal com ela. E aí mais um problema. E mais um problema. Aí a gente tem que trabalhar. Vamos tomar um remédio da cervicilina. Porque o mal é remédio. Ô Gilmar, se estiver precisando, se tiver problema aqui no centro espírita, eu tenho um remédio ali. É o comprimido, chama cervicilina. A pessoa toma, começa a trabalhar e resolve os problemas. Porque a gente precisa trabalhar, toda ocupação é um trabalho. Às vezes a nossa reforma íntima é um trabalho, e muito. Por que a gente fala tanto de reforma íntima? Está chegando o final do ano e a gente costuma fazer uma reflexão sobre o nosso ano. Ou não é assim? A gente faz uma reflexão, não faz? Aí a gente vai lembrar o tanto de oportunidade que a gente teve e não aproveitou. Então a gente precisa pegar o Evangelho, estudar o Evangelho, mas acima de tudo eu preciso praticar o que está no Evangelho. Então vamos lá. Perdoar os inimigos é pedir perdão a si próprio. Perdoar os amigos é lhe dar provas de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Quer dizer, eu consegui perdoar uma vez que seja, estou melhor que ontem, que eu não perdoava. E às vezes perdoar é mostrar grandiosidade. Às vezes a gente é melindroso. Ninguém pode falar nada pra gente. A gente está achando ruim. Se um irmão, parente difícil é pior. Se ele fala alguma coisa para você, acabou. Vira as costas, às vezes vai embora, ou senão a gente dá uma estouradinha, briga, né? Mas vai embora. E às vezes a gente não precisa gostar do que ele fala para nós. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar quando você lembrar daquele ato, você não tem um sentimento ruim. Porque esquecimento é amnésia. Perdão não é amnésia. Então, às vezes, quando acontece isso com a gente mostrar grandiosidade, é fazer diferente, é mudar o aspecto daquela vibração, é ter paciência e perdoar de imediato, ou nem se ofender. Porque às vezes a gente se ofende, e da mesma forma que a gente age com as pessoas agem com a gente. Então, perdoar, pois, os meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, quer dizer, se a gente responder à altura, como quereis que Deus esqueça de que cada dia a maior necessidade tens de indulgência? Daquele que diz, nunca perdoarei, pois a sua pronúncia é sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis de que fostes o agressor. Então o que acontece? Muitas vezes somos nós os agressores. Às vezes a pessoa está se defendendo, mas o agressor foi quem? Foi eu. Aí quem ficou magoado? Eu. Porque eu costumo dizer que nós ainda estamos na fase do ovo da casca mole. Vou pegar um palitinho de dente e apertar que furou.
depois que fura, você não tem como remendar aquilo ali não. É o ovo. Você não vai pegar um superbom e colar ali, não vai funcionar. Porque a gente ainda não consegue não se ofender. Mas aí você tem um remédio, que é o perdão. E falar no perdão, às vezes a gente fala, mas a gente não faz. A gente vive no vício de falar, mas a gente não pratica. A gente fala assim, eu preciso amar o próximo, né? Qual que é o tema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Que caridade fizeste hoje? Ontem? A gente percebe, a gente costuma ver, né, chega nessa época de Natal, as pessoas fazem cesta básica, roupa, né? Doa as coisas, consegue sair para a rua fazer o bem. Aí chega janeiro, as pessoas precisam do quê de novo? Precisam comer em janeiro. As pessoas precisam comer em fevereiro. Precisa comer em março. Todos os meses, quem precisa passa dificuldade, as pessoas precisam do alimento. E o que nós estamos fazendo para auxiliar essas pessoas que precisam? Quantas vezes saímos do nosso conforto, da nossa zona de conforto que a gente se julga estar, para auxiliar alguém? Uma reflexão aí precisa fazer a nós mesmos. Porque a partir desses leves auxílios, né, porque às vezes a gente, um prato de comida não nos faz mal, uma roupa, né, porque caridade não é sei lá no guarda-roupa, pegar aquela roupa que você não usa e dar para alguém, não. Essa é fácil de fazer. Difícil é você tirar aquela roupa que você está usando e dar para quem está precisando. Né? Caridade moral, ouvir o problema de alguém. Como anda a nossa paciência para ouvir a reclamação do outro? Às vezes tem um monte de nossos vizinhos, nossos parentes mais próximos, está cheio de problema. Quantos minutos a gente anda emprestando um ouvido para ele? Só emprestar um ouvido. Quantas vezes, gente? Está prestando um ouvido para alguém? De vez em quando. Então, a partir das pequenas coisas, vamos conseguir grandes coisas. E a responsabilidade para nós espíritos é maior, porque nós temos o conhecimento. Então Jesus, né, através desse ensinamento, nos mostra que a nossa capacidade para ser deuses é imensa, mas que vai precisar acontecer mudanças hoje. Que às vezes a gente pensa, qual o objetivo dessa encarnação nossa? Qual o nosso objetivo na Terra? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. O porquê que eu estou nessa casa espírita hoje? O porquê eu vos falo a todos? Porque o primeiro ouvido é o meu, ele é o mais próximo da minha boca. E quando a gente fala de perdão, da necessidade de perdão, a gente pensa assim, eu preciso perdoar, preciso mesmo. Há duas maneiras distintas de perdoar, né? A que você perdoa e fala assim, não, eu te perdoo, mas quando você me vê, passa por outro lado da rua que eu não quero olhar na sua cara, não. Tem essa. Condição. Tem essa. Né? Então você perdoou,
Não, você não perdoou. Você só não quer encontrar. Se a gente falar que perdoou, você está mentindo para si mesmo. Então o que acontece? E a outra, que é o ideal. É que você deve esquecer? Não, não é que você deve esquecer. É que você deve perdoar, mas quando você lembrar, você não tem mágoa sobre isso. Então, Jesus nos ensina que através do perdão, né, a gente vai conseguir outras coisas. Porque a gente vive num planeta de provas e expiações. Hoje nós passamos uma prova terrível. Foi, irmã? Passamos, foi das 5 horas da tarde até as 7h30 da noite. Com a minha chave trancada no porta-malas do carro e o chaveiro não conseguia abrir. E minha roupa toda lá dentro, eu sem tomar banho, né? E aí eu brinquei com o Gilmar e falei assim, eu não sei se eu falo de paciência ou de perdão. Mas agora, Gilmar, estou verificando que foi uma prova. Porque como seria meu controle? Aí o Gilmar falou para mim, brincou, né? Se fosse eu já tinha quebrado bem música. Aí eu falei assim, então eu passei bem. Porque eu fiquei preocupado. Mas eu não briguei com ninguém, não xinguei ninguém. Já é o começo. Porque imagina, você vai falar de perdão hoje, aí eu vou lá e xingo todo mundo. Como vai ficar a minha consciência? Mas eu ficava pensando assim, vai dar tudo certo. Mas a nossa fé ainda não é aquela fé verdadeira. Não é, porque tem um rapaz lá e ele abriu ele nem conseguiu abrir. E pôs uma arame lá e puxou. Ele não conseguiu abrir a porta do carro. Aí eu ficava olhando aqui e falava assim, não, ele vai conseguir. Mas com medo. Não, será que vai dar tempo? Aí eu pensei assim, nossa, meu carro está aqui, eu fechei o Gilmar, aí tá tudo difícil. Aí eu falava assim, eu preciso do meu evangelho. Porque eu tinha essa anotação do meu evangelho. Aí eles falavam assim, tem um outro evangelho, não, mas eu preciso do meu. Mas no meio de eu pensar sentar lá e estudar o outro, e ler o outro, não. Eu fiquei preocupado. E aí quando a gente fica assim, qual o objetivo de tudo isso? O que queria mostrar pra gente? E aí nos cabe a reflexão. O porquê que as pessoas nos magoam? O porquê que temos relacionamentos difíceis? O porquê que está chegando o final do ano e eu ainda não resolvi com aquela pessoa que eu briguei no início do ano? E aí a gente precisa fazer essa reflexão. Buscar algo diferente. Buscar perdoar. E às vezes a gente fala tanto de perdão, mas perdoar não é fácil. Perdoar às vezes é dar um passo a mais daquilo que a nossa capacidade permite. Mas esses são os grandes atos da vida. Esses são os grandes objetivos que nós temos. Dar um passo maior do que aquilo que a gente acha que pode. Então, nesse final de ano, vamos fazer uma reflexão. Vamos buscar a espiritualidade maior nos nossos sentimentos, no nosso dia a dia. Vamos agradecer pelo dia que tivemos. Hoje foi um dia muito quente aqui, né? Muito calor. E aí eu tenho certeza que nós reclamamos muito durante o dia. Mas que calor é esse? Aí terça-feira passada aqui choveu, né? Choveu a noite inteira, né? Aí a gente fala, mas que chuva é essa? Aí a gente está reclamando. Aí chega a época do frio. Não, mas que frio é esse? Então o que a gente percebe? Que a gente passa o ano inteiro reclamando. Aí o pagamento não caiu no dia, a prefeitura aqui está atrasando. Ou não, Gilmar? Ainda não. Ainda não, né? Mas o Estado dá. Tá. Então quem recebe pelo Estado? Mas o que está acontecendo? E aí a gente vai perceber que tem tantas pessoas passando mais dificuldade que a gente, moralmente, fisicamente, financeiramente. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que fez uma refeição excelente hoje. Todo mundo. A gente não pode reclamar. E a gente tem o vício de reclamar,
do calor, do frio, da chuva, dos mosquitos, né? Porque a gente reclama dos mosquitos, dos pernilongos à noite. E aí a gente reclama de tudo. E aí o objetivo, qual é o objetivo do Espiritismo? Reforma íntima, trazer o cristianismo redivivo, aquele lá de 2000 e tantos anos atrás, aquele que Paulo, Pedro, Lucas, aquele que estava lá, os apóstolos. E aí, hoje a gente se reúne uma vez na casa espírita, uma vez na semana, ninguém vem nos incomodar, olha a paz. E aí você retorna lá no passado, eles iam para onde? Para os cemitérios, as catacumbas, e mesmo assim, se alguém abrisse o bico, ia todo mundo preso. E aí eles iam para as fogueiras, os coliseus. E aí a gente hoje tem essa oportunidade de estar aqui, a gente não foi incomodado, o clima deu uma esfriada, não está tão quente mais. Temos essa oportunidade, mas não temos a prática. Então o que a gente necessita? Praticar mais o que o Evangelho nos ensina. Então, para encerrar, quero estar lendo isso aqui para vocês. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar: ao perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Agora nós estávamos pensando, a gente estava comentando lá, a menina é muito custosa, o cachorro mordeu ela. Aí eu ouvi o Gustavo falou, né? Falou assim, bem feito. E é assim que a gente age. Quando tem uma pessoa que a gente não gosta, acontece mal com ela, a gente fala assim, aconteceu porque mereceu. Agora, quem merece o mal? Ninguém. Ninguém merece o mal. Nem nós. Às vezes a gente busca o mal, é diferente, mas a gente não merece. É a mesma coisa de pensar, alguém reencarna na Terra para fazer o mal? Ninguém reencarna na Terra para fazer o mal. Então vamos lá. Diz que perdoa e acrescenta, mas não me reconciliarei nunca. Não quero torná-la vê-la em minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o seu passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele soma do recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras ou de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Então, se a gente quer tornar uma grande alma, essa é a nossa oportunidade. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, quer dizer, falando sobre o perdão. Vamos sair perdoando as pessoas? Não, não vamos. Por quê? Entre falar e fazer há uma distância. Mas a gente pode começar a refletir sobre aqueles que a gente precisa perdoar. A gente pode começar a reflexão nesse momento. Vamos aproveitar que nós estamos em época de Natal, clima de final de ano, onde a gente fala assim, o ano que vem vai ser diferente. Mas que seja diferente mesmo. Que seja diferenciado. Que possamos mudar daqui para frente. Possamos praticar como o Evangelho de Jesus nos ensina. Se somos espíritas, temos a oportunidade de fazer diferente. A espiritualidade pede a nós, espíritas, orem, rezem, pratiquem o bem, para que a espiritualidade consiga chegar nos nossos irmãos que mais necessitam. Então, pessoal, hoje eu queria trazer-vos o perdão das ofensas. Porque é a nossa dificuldade, é uma das nossas dificuldades.
senão uma das nossas maiores dificuldades que a gente tem moralmente. E a mudança é simples? Não é simples. Depende de muito trabalho, de muita vontade. Não é fácil, mas eu tenho certeza que se a gente busca algo melhor nessa vida, a gente precisa começar a mudar. Eles falam para nós, os livros nos mostram, o planeta regenerativo bate a nossa porta, mas vai depender de cada um de nós, se vamos abrir a porta ou não. Então quero que Jesus abençoe a todos, que possam todos ficar em paz. Que assim seja.